E aí, meus amigos, começando mais uma aula de português, na verdade, hoje, começando uma nova unidade. Terminamos a unidade 3, essa é a quarta unidade. Você está vendo aí? A quarta unidade começa com a aula de número 22 e é sobre concordância verbal. A nossa terceira unidade foi sobre verbo. O estudo da classe gramatical verbo corresponde ao estudo da morfologia. O emprego do verbo na estrutura da frase corresponde a essa parte da gramática chamada de sintaxe. A sintaxe é a organização das palavras na frase, das orações num período, do período num parágrafo, na estrutura textual. Então, falar de concordância verbal é empregar corretamente o verbo, ou a classe gramatical verbo, na estrutura sintática. Vamos ler o nosso texto inicial, que eu sempre coloco, chamado aí A Urgência da Responsabilidade Afetiva em Tempos Digitais. Era o tema do texto. Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos outros é imprescindível. Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. Essa boquinha aí só beija ou também tem responsabilidade afetiva? Deixa tudo claro desde o início e não dá corda só para alimentar o ego. Diz o meme, que mostra como esse termo vem se popularizando. Ele é recorrente também em textos e vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, ações e omissões afetam as pessoas. Eu já disse uma coisa na unidade anterior e vou dizer para você de novo. Você, concurseiro, que presta concurso que tem redação, está vendo que eu estou usando outro fragmento de texto falando de internet. Saber sobre a realidade digital, sobre a influência da mídia, sobre a influência da internet no comportamento e na maneira de ser das pessoas, é algo que você tem que saber. Leia sobre isso, porque é importante, porque sempre cai como tema de redação. Vejam só, desse fragmento aí, como sempre, eu destaquei algumas coisas em verde. Tudo que está destacado em verde é verbo, já que o nosso tema é concordância verbal. E tudo que está grifado tem a ver com esse verbo no tocante ao que a gente chama de concordância. Nós vamos fazer isso ao final. Então, por enquanto, vamos começar o nosso tema aí de concordância verbal, dizendo para vocês que a concordância verbal é uma relação que você estabelece entre o sujeito e o verbo. Em outras palavras, todo sujeito é aquele que determina como vai ser a concordância de um verbo. Então, aquilo que está grifado em verde são os verbos. E o que está grifado são os sujeitos. E aí, a gente vai colocar, dentro desse conceito, vejam aí, que quando o sujeito está no singular, o verbo, obviamente, deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Quer dizer, se você preocupasse só com isso, e se não houvesse exceção, era só você usar o bom senso que você não teria como errar nada de concordância. Vejam só, quando se diz assim, na tela, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. O adoro é adoro porque o sujeito está grifado aí, ó, é eu. Se fosse nós, seria nós adoramos. Se fosse ele, seria eles adoram. Adoro só pode ser eu. E vejam, desabrocham é dessa maneira porque o sujeito é as flores no plural. As flores desabrocham. Se fosse a flor, eu diria que a flor desabrocha. Mais um exemplo. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Eu adoro. O adoram passou a ser plural porque o sujeito é elas. Então, se você olhar por aí, por enquanto está tudo com lógica. Terceiro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. O entraram é plural porque eu estou falando de duas pessoas, Cristina e Eva. Então, meu amigo, o que há de comum, vejam só, é que nessas três frases o sujeito veio antes do verbo. A posição normal de um sujeito é vir primeiro e o verbo vir depois. Só que pode ser o contrário. Então, quando, arranja um cantinho para você anotar aí, quando você fala que ocorreram
terremotos no Japão. Esse ocorreram é plural porque eu estou falando de terremotos. Porque se eu troco um terremoto, eu teria que dizer que um terremoto ocorreu. Então, isso aqui é um verbo e isso aqui é um sujeito. Só está trocado. Terremotos ocorreram no Japão. Inclusive, esse verbo é plural porque esse sujeito é plural. Quando eu falo, por exemplo, assim, existe um problema na empresa. Então, quando eu digo que existe um problema na empresa, esse verbo existe está no singular, porque eu estou falando de um problema só. Porque se fossem problemas, problemas existem. Então, esse verbo existir está concordando com isso aqui, que é o sujeito, problema. Esse verbo está no singular, porque esse sujeito é singular. Eu estou dizendo isso, gente, porque existem alguns vícios que a gente vem adquirindo ao longo da vida. Um deles tem a ver com a concordância verbal, um deles tem a ver com a análise sintática, que é a parte também da sintaxe, que alguém pode achar que isso é objeto direto. Por causa daquela pergunta, ocorreram o quê? Terremotos. Existe o quê? Um problema? Eu não vou arrancar isso da sua cabeça. Você cresceu ouvindo a pergunta o quê e achando que a resposta era um objeto direto. Só que vai ser objeto direto depois que você achar o sujeito. Se você começou uma frase com verbo e perguntou o quê, cuidado, viu? Porque aquilo que você pensa que é o objeto direto pode ser um sujeito. Então, essa é a definição. Você lembra o que é um coletivo? Lembra? Um cardume, um conjunto de peixes, não é? Uma alcateia, um conjunto de lobos. Um bando, pode ser um conjunto de ladrão. Então, vamos falar um pouquinho, olha aí na tela, do que é o sujeito coletivo. Quando o sujeito for coletivo, apesar do coletivo ter uma ideia de plural, o verbo deve ficar sempre no singular. Não que isso seja incoerente. Veja essa frase aí. Ó. Eu não posso colocar que a multidão ultrapassaram o limite. Eu sei que multidão não é uma pessoa só. Nem duas, nem três. Multidão tem que ter milhares. A ideia é de plural. Mas por que o verbo fica no singular? Vejam aí. Porque antes da palavra multidão, tem um artigo singular, a multidão. Eu não falo que a mulher ultrapassaram o limite. Eu não falo que a garota ultrapassaram o sinal vermelho. Eu não falo que a cidade ultrapassaram a marca de tantos mortos. Então, o sujeito é coletivo, mas a palavra é singular. Observação. Olha aí. Por outro lado, se o coletivo vier especificado, aí não estou falando multidão de quê? O verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Como assim, professor? A multidão de fãs ultrapassou o limite. Está vendo a multidão aí? Multidão ultrapassou. Só que no primeiro exemplo que eu te dei só tinha multidão. E nesse segundo exemplo tem uma multidão de fãs. Poderia ser uma multidão de flagelados, uma multidão de eleitores, uma multidão de alunos. Eu estou especificando aí, ó, olha aí na tela. É uma multidão de fãs. Eu posso dizer também que a multidão de fãs ultrapassaram o limite. O de cima está certo e o de baixo está certo. E aí, meu amigo, nós temos um prato cheio para cair em prova. Porque existe uma coisa chamada concordância lógica e uma coisa chamada concordância atrativa. Por exemplo, quando eu digo que o grupo de alunos reuniu-se aqui. Olha lá. O grupo de alunos reuniu-se aqui. Esse é o verbo. Um verbo que está no singular. O sujeito dessa frase é isso aqui, ó.
o grupo de alunos. Na verdade, isso é um coletivo. Tá? E isso aí especifica o coletivo. Pode ser um grupo de crianças, pode ser um grupo de trabalhadores, pode ser um grupo de políticos, mas é um grupo de crianças. Esta palavra grupo, que é o coletivo, é o núcleo do sujeito. É a palavra principal do sujeito. Quando é que uma palavra é uma palavra principal? Primeiro, o núcleo, ele é sempre o primeiro substantivo que aparece. Aqui o artigo, ó, o grupo, substantivo. Alunos também os alunos. Mas o núcleo é o primeiro. Se não houver substantivo, o núcleo é o primeiro pronome. Em outras palavras, núcleo é a primeira palavra que aparece. Por isso, meu amigo, ó, que o grupo reuniu-se. Alunos não é o primeiro. E, além disso, antes de alunos tem a preposição de. Só acrescentando aqui, ó, um núcleo de sujeito, ele não pode ser preposicionado. Ok? Então, núcleo de sujeito não pode ser preposicionado. Agora, existem grupos diversos. Grupo de alunos, grupo de crianças, grupo de jovens, grupo de religiosos. Se alunos determina o tipo de grupo, ele também pode determinar a concordância. É o que eu acabei de dizer para vocês na observação. Quando o coletivo vier especificado, essa especificação fará com que você tenha aí a possibilidade de dois tipos de concordância. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, reuniu-se um, reuniram-se dois. O um se chama concordância lógica. O dois se chama concordância atrativa. É pouco provável que alguém cobre de vocês esse nome. Mas a concordância lógica é aquela que ocorre com o núcleo. Isto é, com essa palavra não preposicionada de valor substantivo que começa. E a concordância atrativa é aquela que ocorre com o mais próximo, que é o elemento que especifica. Tá bom? É só para você saber que um dos casos de concordância mais tradicionais é representado por essa regra que ficou aí colocada no quadro. Aí você pega uma gramática para estudar com toda a sua boa intenção e às vezes tem tanto palavrório que você fica sem entender. Olha aí, você vai olhar na gramática assim, coletivos partitivos. Aí você fala, que droga de partitivo é esse? Independentemente do nome, observe antes que eu te explique a observação. Veja aí. O verbo pode ser também usado quando tem esse tal de partitivo, que eu não te falei o que é, ou no singular ou no plural. Quando tiver esse coletivo partitivo. Eu coloquei assim a maior parte de, grande número de. Vem cá, a palavra partitivo vem de parte. Um grupo de alunos. Vários alunos fazem parte de um grupo. Um bando de aves. Várias aves fazem parte de um bando. Uma matilha de lobos. Vários lobos fazem parte de uma matilha. Uma série de questões. Várias questões fazem parte de uma série. É isso que é partitivo. É quando o segundo elemento, que é o especificador, faz parte de um primeiro. Olha na tela. Grande número dos presentes se retirou. Vários presentes fazem parte desse grande número. Mas vejam, o que eu coloquei nesse tom aí, mais ou menos cor-de-rosa, é o núcleo, é o primeiro substantivo. E esse número se retirou. Porém, se eu coloco grande número dos presentes se retiraram, tá certo. Presentes não é o núcleo. Por que que não? Porque está preposicionado dos presentes. Mas lembra da concordância lógica e da concordância atrativa? É isso aí, ó. Só está com outro nome. Concordou com o número,
é a concordância lógica. Escreva aí do lado. Concordou com o presente, que está coladinho no verbo, é a concordância atrativa. Não interessa se você sabe que é coletivo, se é partitivo, ou o que for. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, alguns de nós irão ao teatro. Eu não sei nem se para você soou bem, mas o sujeito completo é alguns de nós. O núcleo, pelo que eu te falei, é alguns. Por que que o núcleo é alguns? Porque é o primeiro pronome que aparece. E outra coisa, nós está preposicionado. Termo preposicionado não pode ser núcleo. Por isso, meus amigos, alguns irão. Concordei com o núcleo. Alguns estão, alguns foram, alguns viriam, alguns estiveram, alguns são. Agora, se eu concordo com nós, acho que para você soará melhor. Vai ficar nós iremos. Então, na verdade, aqui eu tenho a concordância lógica, concordando com o núcleo, e aqui eu tenho a concordância atrativa, concordando com o mais próximo. Nós, eu e você, fazemos parte desses alguns. Então, isso tem a ver com a ideia do partitivo. Essa é uma das regras de concordância verbal mais importantes, que aparece com mais frequência. Tá bom? Vamos lá na tela. Voltando ao texto. Olha só. Quando a gente coloca desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos outros, é imprescindível. Esse verbo ser que está em verde está no singular. O sujeito dele é uma oração. Olha lá, desenvolver empatia. Isso é uma oração porque desenvolver é um verbo. É como se eu dissesse, o desenvolvimento da empatia é imprescindível. O desenvolvimento é. Tá? Então, isso que está grifado, olha aí na tela, é o sujeito e o verbo ser está no singular por causa dele. Bom, quem é que está sendo compartilhado? Uma piadinha. Então, uma piadinha é o sujeito de sendo. Claro, o sendo não concorda, porque gerúndio não tem sendos, nem sendar. Né? Gerúndio é uma forma nominal que fica sempre fixa. Na tela, essa piadinha é compartilhada na internet e a piadinha resume bem. Pessoal, por que você grifou o quê? Nós não falamos ainda aqui no curso de pronome. É a nossa próxima unidade. Pronome é um termo que retoma um nome já dito. Então, a piadinha está sendo compartilhada. E a piadinha resume. São duas orações. Esse que está aí, ó, ele retoma a piadinha. Então, ele é o sujeito do verbo resumir. Depois, essa boquinha é que beija. Essa boquinha é que tem. Essa boquinha é que deixa. Essa boquinha é que não dá corda. Então, o essa boquinha é o sujeito de deixa, de beija, de tem, de dá. Então, várias orações podem ter o mesmo sujeito. Elas são separadas uma oração da outra por intermédio de vírgulas. Mas o sujeito é o mesmo. Na tela, quando você tem aí, né, diz o meme, aí o sujeito vem depois do verbo. É o meme é que diz. Lembra do risco que eu te falei? Diz. O quê? Você pensa que é o objeto direto, mas é o sujeito trocado. Ó. O meme diz. Se fossem as pessoas, dizem. Na tela. O meme que mostra. Aí é o meme que diz e é o meme que mostra. Só que como tem o quê? É de novo o quê? É o tal do pronome relativo. É o tal do pronome que retoma a palavra meme. Então, quando antes de um verbo tiver um quê, provavelmente esse que é o sujeito do verbo. Mas nós vamos falar disso depois. Por enquanto, nós estamos olhando só a relação de sujeito e verbo. Na tela. Quando fala esse termo vem se popularizando, o termo é singular e o termo é que vem. Então, o termo é o sujeito, o vem se popularizando é o verbo no singular por causa do sujeito singular. A mesma coisa.
O ele, que está grifado aí em seguida, vejam, é singular. Ele é sujeito é. Ele é recorrente. Da mesma forma que ele está relacionado. Então, ele é o sujeito do verbo ser e ele é o sujeito de estar relacionado. Finalmente, palavras, ações e omissões são três coisas. E essas três coisas afetam as pessoas. Afetam é plural, porque o sujeito é plural. E assim nós começamos a nossa primeira aula de concordância verbal, a unidade 4, e a próxima aula continuamos a falar de concordância verbal. Todas as aulas da unidade 4 serão sobre o tema concordância verbal. Até lá.